En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Três Teses especial. A ideia hoje aqui é falar de antijogo, mas não naquela perspectiva automática que vem na nossa cabeça, né, de antijogo como má conduta ou como algo contrário às regras e normas, né? A ideia é expandir um pouco esse conceito, desnaturalizar algumas coisas e ver até que ponto o antijogo não pode ser uma manifestação social, cultural, que talvez faça parte do jogo, né? Não seja exatamente a oposição ao jogo. E para isso a gente está recebendo aqui um convidado especial, que é formado pela USP, atua profissionalmente na Universidade Federal de São Carlos, é professor titular do Departamento de Ciências Sociais, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em Antropologia na mesma universidade. Ele atua nas áreas de Antropologia das Práticas Esportivas, Antropologia da Festa e Antropologia da Juventude. Tem publicado as obras Torcidas Organizadas de Futebol, Lógicas no Futebol e Remexer Anotações, o trabalho de um arguidor antropólogo. É coordenador do Laboratório de Estudo das Práticas Lúdicas e Sociabilidade. Luiz Henrique de Toledo, ou Kiki Toledo. Kiki, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês, obrigado Vicente, você que está aí hoje comandando. Então, eu já me dirijo diretamente a você e aos amigos, aos colegas também que produzem o podcast. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei até surpreso, porque enfim, é um texto que a gente costuma destinar muito a uma área, uma pequena área. A antropologia, de modo geral, já é uma pequena área dentro da ciência, né? No sentido da quantidade de pessoas que militam, que estão envolvidas com ela. E aí eu trabalho numa área menor ainda, então a gente sempre acaba escrevendo muito para os pares, né? Eu sei que vocês também estão muito próximos das ciências sociais, da história, das ciências humanas, mas é sempre uma surpresa assim, quando um texto se destaca desse ponto de vista de querer falar um pouco sobre ele. Então, eu agradeço o convite já antecipadamente. Legal, bacana. Essa é uma das ideias sempre aqui no podcast, também ser um canal assim de divulgação, né, para esse tipo de pesquisa que tem alguma relação com o futebol, mas que expande ele para outras áreas de pesquisa e de conhecimento, né? Pode ser a sociologia, pode ser a história, pode ser a antropologia. A gente busca sempre ser esse canal aí tá aberto para esse tipo de divulgação. Mas, Kiki, para a gente falar de antijogo, acho que a gente tem que começar falando sobre jogo, né? Pois é. O que o jogo significa aí para a humanidade e para as práticas sociais? Até antes disso um pouco, até antes de convidar, eu acho que essa antropologia das práticas esportivas, ou uma antropologia do esporte, ou uma sociologia do esporte, uma história do esporte, eu acho que ela está muito bem amparada no Brasil todo, né? Enfim, ela já tem hoje vários grupos de pesquisa, vários pesquisadores com carreiras muito consolidadas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos o Arley Damo, que é um grande amigo, inclusive. Fazemos coisas, colaboramos assim com o outro e tal. Então, eu acho que é interessante levar pontos de vista distintos, né? Dizer também que essa ideia desse texto, que chama Antijogo, Considerações em torno de uma categoria da diferença, ele foi publicado numa revista acadêmica, uma revista muito prestigiosa também, que é a Horizontes Antropológicos. A tua pergunta já vai direto, enfim, a um dos temas, né, do artigo, que é a ideia de jogo. Eu, lá pelas tantas, no texto, quer dizer, cito lá um importante autor, que é muito, enfim, um autor muito valioso, um autor muito citado. Eu chamo ele de Huizinga, os historiadores não gostam dessa pronúncia, é Huizinga, enfim. Há um rolo com esse nome do Juan Huizinga, que na verdade é um clássico, né? Homo Ludens é um livro clássico de 1938, tem várias edições. Nós temos uma edição brasileira muito popularizada, que é de 93, acho que pela editora Perspectiva. Bom, mas enfim, que é no jogo e pelo jogo que a civilização, ainda usa essa palavra, um pouco demodé, surge e se desenvolve. Quer dizer, ele vai colocar o jogo numa esfera de centralidade, a possibilidade da condição da produção da cultura, das civilizações humanas. Quer dizer, ele vai imprimir ao jogo um caráter tão universalizado, né? Essa noção de jogo ela aparece com muita propriedade, com muita consistência, dotada dessa universalidade, né? Ou seja, não há sociedade que não se manifeste através do jogo. O jogo, os jogos, os divertimentos, os passatempos, eles guardam, na verdade, diferenças e similitudes, mas, de qualquer modo, eles estão presentes nas sociedades mais variadas possíveis. Nesse texto, particularmente, o texto que eu lido com essa ideia de jogo, eu prefiro uma sociologia, vamos dizer,
menos ensaística ou filosófica, e um pouco mais pé no chão, que mais ou menos dirá que o jogo é formas autônomas. Né? O que é o jogo? São formas autônomas estilizadas de relações sociais. É isso. Para que serve isso? Elas visam a produção repetitiva ou convencionalizante de um prazer. De um prazer que às vezes nem sempre é alcançado. Então, essa ideia de jogo como uma relação estilizada, né? Quer dizer, ele sai da brutalidade da vida, das relações sociais, vai estilizar certas maneiras, certos maneirismos, certos trejeitos, certas técnicas sociais, tanto na narrativa, na falação, quanto também no uso do corpo, tal. Nada do jogo não é simplesmente uma vontade individual ou subjetiva, vamos dizer assim, mas uma possibilidade de relação com o outro. Né? É uma forma de encontrar, de alcançar o outro. Né? O outro, quando eu digo, enfim, são as relações intersubjetivas que moldam a nossa experiência da vida, a nossa experiência social. Né? A forma que a gente se reconhece, inclusive, como indivíduo. Então, se reconhece a partir da experiência com o outro. Né? E essas experiências com o outro podem se dar de muitas maneiras. Poderia resumir de maneira muito sintética aqui, dizer que, ao invés de guerrearmos com o outro, a gente joga. O jogo é uma forma estilizada, podemos dizer assim, também da guerra, né? Se a gente levar as últimas consequências que eu acabei de dizer. Toda relação social é uma relação de troca, e essas trocas se dão em níveis variadíssimos. O jogo faz parte de uma delas. Né? Agora, a importância dele é porque ele se apresenta em todas as sociedades. Mas jogo ainda é um rito também. É um rito prazeroso, de sociabilidade, por exemplo. Que desde que bem estabelecido, ele produz o seu campo existencial próprio. Né? O jogo ele está no interstício das relações sociais. Você também pode ganhar autonomia em relação a essas relações sociais. A gente inventa um jogo. Né? E ele passa, na verdade, a ganhar uma cultura material. Ele se materializa em objetos, ou ele vai materializar em preceitos, em normas, em regras, certo? De modo que a gente possa acessá-lo sempre que a gente tenha vontade. Vamos jogar isso, vamos jogar aquilo. Claro, onde é que estão as regras? Né? A primeira coisa que a gente fala quando a gente abre uma caixa desses jogos, enfim, que são vendidos por aí comercialmente, mas onde é que estão as regras? Eu preciso saber das regras. A ponto de produzir enquanto atividade humana, mas uma atividade descolada da realidade do senso comum, da vida cotidiana. Ou seja, jogar requer, na verdade, essa dimensão ritualística prazerosa. A gente tem que parar para jogar, tem que tentar entender o jogo na sua dimensão normativa, do modo como ele se autonomizou em relação aos indivíduos e às práticas sociais corriqueiras, né? Autonomizando em jogos, em formas de jogos convencionalizados. Mas quando eu falo aqui em antijogo, e continuando falando de jogo, a gente precisa ficar muito atento aos processos pelos quais, a gênese pelos quais os jogos aparecem. Né? E acho que antijogo tem a ver com essa gênese. E tem a ver, na verdade, com uma relação contrastiva que estabelece com essas formas normativas que a gente impõe à noção de jogo o tempo todo. E aí, que tem. A gente vê daí, puxando já para o lado específico do futebol, como esse jogo ele se torna um elemento de identidade, né, de grupo, né, além de identidade individual, identidade de grupo. E a gente só estabelece identidades na relação com o outro, né, com o diferente. Então, além de uma identidade de pertença de grupo, né, tem a relação de alteridade com o diferente, com o que torce para o time oposto, ou com quem joga o jogo de uma maneira diferente, né? Um mais técnico, outro mais viril, vamos dizer assim. Então, se revelam também essas tensões, né, sociais e perspectivas de como deve ser esse jogo. Eu acho que é essa que é a graça. Vamos colocar uma perspectiva que é a graça dialética do jogo. Porque o jogo, mais que ele seja normatizado, regrado, estabelecido como uma representação, quando você fala em identidade, me vem à cabeça a ideia de representação, né? Quando a gente fala o futebol, enfim, né? O futebol é um signo, um símbolo que representa o país, tal. Eu acho que tudo isso a gente pode tomar, na verdade, o raciocínio a partir desse ponto de vista. A gente não pode esquecer que também existe uma outra dimensão, que é a dimensão desse fazer que é infinito, é infinitesimal. Né? Ele aparece o tempo todo, ele está interpelando, ele está incomodando, na verdade, o modo como a gente tenta apaziguar ou estabilizar os jogos. Né? Os jogos, quando são estabilizados, eles também são desestabilizados ao mesmo tempo. Né? Então, isso vale para pensar jogos de crianças, ou vale para pensar, na verdade, essa dimensão mais, entre aspas, da seriedade com que alguns jogos se transformaram, por exemplo, nessa escala mundial em esportes e tudo mais. Eu sempre gosto de ficar atento, na verdade, a essas
né, a essas dimensões que irrompem, na verdade, a normatividade do jogo. Eu acho que isso que é uma coisa interessante. Porque o jogo nasce da sociabilidade. A sociabilidade é a arte e a estilização de encontros entre nós, horizontalizados, né, de pessoas que desfrutam os mesmos hábitos, produzem ciclos de pertença social, né, muito parecidos, compartilham gostos, estilos muito próximos, pontos de vista, né? É isso que a gente chama de habilidade, onde as pessoas se encontram, né? Muitas vezes sociedade de salão, é ali, né? É aquela arte prazenteira que não tem muita seriedade, onde você pode ficar jogando conversa fora. O que você está fazendo? Você está jogando, literalmente, né? Aquele que traz esse conceito de sociabilidade fortemente essa esfera do jogo, né? O jogo como performance social, né, também. Usa, por exemplo, o fingimento, a manipulação das regras ali. Então, sociabilidade é uma forma de associação, é uma forma de interação, né, entre muitas outras. Né? Não é sempre que a gente está no contexto da sociabilidade. Por isso que a sociabilidade está sempre lidando com a ideia de jogo, porque é nela que a gente pode manipular, digamos assim, né, a nossa personalidade, fingir que nós somos uma coisa brincando com essa dimensão. É uma multiplicidade infinita de sociedade. A sociedade também é um conjunto de associações, de sociabilidades. Essa ideia de jogo, de fato, ela ganha uma centralidade importante para lidar com essa identidade, por exemplo. Né? Porque essa identidade também não faz. A identidade não é também uma relação perfeitamente homogênea, onde todo mundo partilha dos mesmos processos sociais, dos mesmos gostos, valores. Não. A própria identidade está sempre tensionada por essas questões da socialidade, onde o jogo está sempre colocado como, digamos, um vetor da diferenciação entre as pessoas, entre os grupos sociais e tudo mais. Então, o indivíduo ele é aquilo que as interações permitem que ele alcance. E como é que eles nos escapam? Eles nos escapam a partir dessas relações, dessas interações sociais, que são jogadas o tempo todo. Jogadas a partir de interesses. Podem ser interesses econômicos, políticos, enfim. Mas quer que sejam os interesses, eles se adequam a uma forma do jogo. Né? Então, por isso que o jogo também ganha essa dimensão tão universal na experiência humana. E aí, de onde é que vem essa coisa assim de associar diretamente antijogo a uma quebra de ordem? Até que ponto as regras, né, elas tentam fazer com que se limite as interações e as possibilidades de interações, né, através do jogo, né? Como é que começa a se dar essa relação de tensão entre, ao mesmo tempo, tenta-se vedar alguma conduta, mas ao mesmo tempo, às vezes, uma conduta fora do esperado é justamente o que atrai ou que vem a dar emoção a um jogo. Essa é uma grande questão. Né? Essa é uma questão de preparação. Ela perpassa vários níveis de análise. Ele traduz para nós uma relação de construção do mundo social, mas também, ao mesmo tempo, de solução desse mundo. O modo como a gente percebe o mundo, como a gente significa o mundo. Existe uma realidade, tá certo? Ela existe por si mesma, e existe nós, os seres humanos, que produzimos, só acessamos aquilo que chamamos de realidade, porque, antes de tudo, simbolizamos e inventamos realidade. Culturalmente, variam incrivelmente. Se a gente pegar todas as narrativas mitológicas, elas são narrativas de jogo, são partidas, né, inenarráveis, onde homens disputam o espaço social, ou a terra, ou o céu, ou o que quer que seja, com os deuses, com os animais. Né? O que é a relação entre jogo? Antijogo ela tem a ver com essa relação da própria origem, do modo pelo qual nós pensamos o mundo simbólico, o mundo que está à nossa volta, classificamos esse mundo. E, ao mesmo tempo que a gente classifica, né, jogando com essas classificações, nós desconfiamos também dessas nossas próprias classificações. Essas classificações nossas, elas falham. Elas querem se afastar do irracionalismo do antijogo. Mas ela falha a fazer isso. Porque, ao fazer isso, ela inventa novos antijogos. Novas maneiras de burlar o próprio jogo. Não é ninguém que não jogue que goste, em algum momento do jogo, fazer ali uma sacanagem, brincar com o jogo, fingir que está roubando ou roubando de fato. Quer dizer, a possibilidade da burla, ela está sempre presente, seja no plano da mera brincadeira, da mera jocosidade com os amigos, seja no plano instrumental de que eu roubar, eu vou ganhar e vou oferir algum tipo de benefício com isso. Então não adianta, não existe o jogo puro. É isso que eu quero tentar colocar aqui. Dentro do jogo está sempre presente essa dimensão da desordem, né? Essa dimensão quase que mítica, onde você tem uma desconstrução ali. É interessante, né, porque essa atribuição de valor, né, essa análise qualitativa das ações como antijogo, elas não necessariamente significam algo feito fora da norma, né? Pode ser, por exemplo, quando a gente usa uma expressão, o cara, isso aí é jogo sujo, é um golpe baixo.
A pessoa pode estar agindo dentro da norma Exato. estabelecida, mas aquela atribuição de valor da conduta, ela está presente ali, né, dessa forma. Exatamente, eu acho que é essa, mas é no fundo não é para fazer uma antítese, não é para acantonar, escantear o antijogo, falar, olha, e de maneira moralizante, falar o antijogo é uma coisa que não serve, porque é bobagem. Mas quanto mais a gente faz isso, mais a gente produz dentro do próprio jogo novas formas de antijogo que vão reavivar, digamos assim, as dimensões normativas do próprio jogo, porque a norma não vive somente pela norma, só pode viver se ela for espelhada em dimensões contrastivas a ela, né? Assim como nós também não vivemos só a nossa experiência humana, pessoal, subjetiva, por nós mesmos, né? A gente só pode ter acesso à nossa subjetividade porque a gente tem acesso contrastivo a outras subjetividades, a outras pessoas. A gente precisa jogar a nossa personalidade com outras personalidades para ver o que vai acontecer daí. Se eu vou ganhar, se eu vou perder, se eu vou me impor, se eu vou ser submetido, né? As dinâmicas sociais, elas são fluídas, não são estáticas, né? É Perfeito. impossível enquadrar tudo dentro de uma norma e esperar que essa coisa vá ocorrer dentro do programado, né? Principalmente no futebol, né? Que é tão Claro. atraente e tão fascinante justamente pelo inusitado, pelo imponderável. Pois é, olha a discussão do VAR que nós estamos tendo hoje. A discussão do VAR é incrível, né? Porque, e a discussão do VAR ela passa assim por um. A gente consegue fazer um dial, né? Assim, um contínuo entre opiniões que são assim, desde os negacionistas, né? Aquele que fala assim, não, eu não acredito na tecnologia, tá certo? Ela mente para mim, de maneira cabal, O terraplanismo do futebol. o terraplanismo do futebol, até aqueles que falam assim: eu acredito piamente na tecnologia. A tecnologia chegou para acabar com essa bobagem, para acabar com a incerteza, que a incerteza é uma das qualidades do jogo. Né? Então, agora, porque também o esporte não é jogo, tá certo? O esporte ele tem que acantonar o jogo também. Porque dentro do esporte, é como se dentro do esporte competitivo, esse que envolve dinheiro demais, essa montanha de interesse, dentro dele o que se quer fazer é qualificar certas propriedades técnicas corporais a partir da meritocracia do desempenho. A ideia de jogo como desinteresse, ludicidade, imprevisibilidade tem que acabar no jogo. Né? Ou querem diminuir, digamos, as suas ações, de modo que você possa produzir uma atividade que tenha previsão. Ou seja, porque tem gente que joga, tem gente que aposta nisso, tem gente que ganha dinheiro com isso, está na Bolsa de Valores. Né? O capital gira também a partir e dentro dos esportes. Então, engraçado que jogo e antijogo, se for se transportar isso para dentro do esporte, diria que a ideia de jogo, essa ideia de previsibilidade, a criatividade, se transforma quase no antijogo dentro do esporte. Né? Quer dizer, porque o Sim. esporte e o VAR é isso. Né? Então tem cara que acredita que agora acabou a imprevisibilidade. Eu vou descobrir perfeitamente quem ali está na posição do impedimento e tal. Então é divertidíssimo, né? Porque antigamente você tinha só o olho humano, mas agora o que acontece com a máquina? Quer dizer, a máquina começa a fracionar o tempo e fracionar o espaço. Esse fracionamento ele gera quase que uma percepção infinita. Ah, mas é meio metro. Não, é meio metro. Agora são 20 centímetros. Não, agora são 10. Não, agora é 5 centímetros. Não, agora é meio centímetro. Quer dizer, estão sempre tentando achar, né, digamos assim, a ordem matemática exata da posição do jogador. Será que é possível isso? Né? Quer dizer, certamente não é. Quer dizer, o VAR vem para organizar, mas ao mesmo tempo ele traz com ele um conjunto de outras questões que igualmente o desorganizam também. Então você tem essa celeuma hoje em torno do VAR. E aí a gente vê como é interessante, né, essa questão da atribuição valorativa, né, de negativo para o antijogo, e aí, gente achando que seria o positivo, tudo dentro da regra. Mas também tem nessa dinâmica que tu colocou do exemplo do VAR, o contrário, de gente com interesses em dizer, em colocar como positivamente algo no seguinte sentido, eh mas o VAR está tirando a graça do futebol, né? Perfeito. Colocando como se a imprevisibilidade fosse o esperado para ter o atrativo do jogo. Ou assim, mas o juiz não podia marcar isso, porque, né, o cara não se beneficiou por 10 centímetros, né? Tipo, se defende que se haja fora da norma para que se alcance o objetivo esperado qualificativamente do que ele acha que tinha que ser um bom jogo. A cada objetividade imposta pelo VAR, pela imperiosa presença da máquina, né, da tecnologia,
você subtrai 20 minutos, meia hora, 1 hora de conversa no boteco das pessoas, talvez. Aquela famosa controvérsia. Não foi, não foi. Bom, acaba. Agora, o que os caras não veem também, que isso acaba também, a própria função, digamos assim, dos analistas, que ganham dinheiro, são profissionais, são remunerados para também produzirem a imprevisibilidade na mídia, das mídias, né? Quer dizer, se você tem, na verdade, um equipamento que vai acabar com a controvérsia, com a dúvida, né? Com as esperanças, inclusive, oh, será que estava mesmo ou não estava? Bom, isso também joga contra um conjunto de narrativas que você está falando. Um conjunto de narrativas que fazem com que o jogo se empobreça também, né? Então, o que é positivo, o que é negativo, esses polos, eles variam, eles trocam de sinais, eles trocam de sentido, é isso que você falou, né? Então, aquilo que às vezes é um antijogo, ou aquilo que é uma quebra da norma, ela pode servir para produzir numa outra dimensão uma norma. Aí a gente chega no que tu coloca na pesquisa e no artigo, né, que na potência inovadora do antijogo, né? O quanto pode ter um potencial criativo nessa quebra da ordem. Ah, não tenho dúvida. É a tentação de pensar a noção de antijogo como conceito acabado também, né? Ele não é um conceito acabado. O que deve ser definido nesses termos. Quer dizer, o antijogo, ele é a quebra da norma. Não, não é isso, né? Se fosse um conceito mesmo que explicasse alguma coisa, né? Como algo que devesse tomá-lo como horizonte de observação dos fenômenos esportivos. O antijogo, ele produz alguns deslocamentos para além desse contínuo, né? Entre jogo, esporte ou identidade, como você já citou, porque ele se coloca no meio, né, como um anteparo de uma espécie de guerra moral, né? Aliás, muito incentivada por toda uma grande imprensa, né? O antijogo também ele é um antídoto à falência analítica, é isso que eu estou falando, né? Que impõe sobre os fenômenos tais como o comportamento torcedor, por exemplo, alguns divisores, né? Que aprisionam e fazem, por exemplo, as análises derraparem, né? Produzindo aí uma espécie de tudo ou nada analítico, né? Que se instaura de torcer e violência torcedora. Torcedor bom e torcedor mau. A norma e a derrocada da norma. Quer dizer, essa tal derrapagem analítica, que a gente vê muito na mídia, mesmo em alguns analistas, sociólogos e tal, ela é fruto de uma excessiva normalização dos conceitos, né? Que quando são rotinizados, eles acabam tomando como explicação aquilo que precisaria ser explicado, na verdade, né? Para chamar a atenção novamente para os abusos da noção de identidade, por exemplo, né? Que já citou aqui, de seus usos em detrimento, por exemplo, da perspectiva diferenciante, que ela também emula, né? Quer dizer, o domínio torcedor, em grande medida, é um território do antijogo, por exemplo, né? Porque é território de muitas experimentações. Então, quando a gente pensa no antijogo, a gente tem que pensar, antes de tudo, em experimentações. Quer dizer, a potência do antijogo, essa potência inovadora, ela está no fato de que ele abre grande espaço e perspectiva para a experimentação. Agora, é claro, a experimentação ela pode ocorrer dentro de casa, você com uma bola no pé, sozinho, ela pode ocorrer numa sala, numa aula de educação física, onde o professor está pedindo para os alunos fazerem uma coisa e você vai lá e inova e faz outra, e você é divertido por isso. Mas ela pode aparecer também num jogo sério, numa final de campeonato, sei lá, onde vai estar envolvido ali milhões, né, os ganhos, a toda ali, consequências sérias, onde o jogador, de repente, ele faz inadvertidamente, ele elabora, ele experimenta um ato ali que vai contra tudo aquilo que se espera, né? Isso pode acontecer em todos esses níveis, né? E é isso que faz do antijogo muito menos uma categoria, no sentido mesmo sociológico, mas é uma potência, como você disse. Eu acho que ele é, de fato, uma potência inovadora. Agora, é só dessa forma que o próprio jogo se reconhece como jogo. Se não tiver essa potência inovadora, o que vai acontecer com o jogo, tá certo? Eu acho que aí a gente pode começar a entrar, talvez, nos exemplos práticos, assim, que todo mundo lembra e todo mundo conhece, né? Para ver como essa coisa é muito fluida entre o que é permitido, o que é esperado, o que não é, e as valorações, né? Por exemplo, tem o caso lá das embaixadinhas do Edilson na final do Campeonato Paulista, né? Pô, eu ia Ele falar não, isso. ele não fez nada fora das normas estabelecidas no esporte, Nada. formalmente, né? Mas Nada. aí, Nada. né, olha, tudo que gerou. Você sabe, então, é engraçado, porque isso foi, se eu não me engano, isso foi em 99, né? Foi quase na virada do 99. Foi um Palmeiras e Corinthians, se eu não me engano, né? Não sei se foi um final de Brasil Paulista, enfim. E aí deu um sururu. O que ele fez? Quem não lembra dessa história, né? A rapaziada talvez não. Ele queria gastar o tempo do jogo, porque estavam ganhando o campeonato. Ao invés de ele chutar a bola para o mato, ao invés dele, sei lá, partir para um expediente faltoso, né? Ou simular alguma coisa, isso sempre acontece também. Isso também faz parte da dinâmica do jogo, dos esportes, do futebol e até de outras modalidades.
O que ele fez foi isso que você falou. Ele pegou a bola e começou a fazer uma embaixadinha no canto do jogo. Não sei se ele estava no canto, no corner, se ele estava no meio do campo, não lembro, mas ele estava nas beiradas do jogo do campo. E aí o próprio time ficou parando, olhando, e os palmeirenses ficaram enlouquecidos e foram lá. Aí sim, acho que eu não sei se foi, como é que ele chamava, aquele jogador que jogou no Grêmio, depois jogou no Paulo Palmeiras. Nunes. Paulo Nunes. Acho que foi o Paulo Nunes que chegou e enfim. Aí Foi. sim, aí chegou e deu uma rasteira nele, empurrou, bateu, uma agressão física, né? Ele estava só brincando com a bola, petecando, como a gente fala em São Paulo, não sei como é que vocês usam essa expressão no Sul. Você sabe que em 99, né? 90... Aqui chama fazer balãozinho. Balãozinho, olha só. Bacana o nome também. A gente usa PTK, quer dizer, aí é balão, aqui é peteca. Olha que coisa interessante, como com associação. Em 93, 6 anos antes desse ocorrido, no mesmo Corinthians e Palmeiras, o Edmundo, né, hoje é um cronista, hoje ele é um narrador, não, mas ele é um comentarista esportivo, ele fez a mesma coisa numa final também, só que era o contrário, era um palmeirense fazendo contra os corintianos. Ele começou a fazer embaixadinha também e tal. Quer dizer, é curioso como isso, na verdade, não é um antijogo em si mesmo, mas ele é visto no contexto como um antijogo. Né? Essa que é a questão. Né? O que traz, na verdade, para o antijogo uma certa ambiguidade. Né? Quer dizer, a gente vai condenar. Você poderia condenar o Edilson, como é que chama lá, o Edmundo, por esse tipo de estratégia dentro do jogo? Não pode condenar. Né? A condenação ela só parte, na verdade, por uma dimensão moral de que eles estão contra, na verdade, os princípios da meritocracia do jogo, que é o princípio da vitória, buscar a vitória a qualquer preço, jogar para frente. Quer dizer, eu fico assustadíssimo. O fair play, ou O não fair debochar do play, não debochar do adversário. adversário. Eu fico assustadíssimo hoje. O que aconteceu com o drible no Brasil? O drible hoje ele é caçado. Não se pode driblar mais, você sabe disso, né? O drible virou Sim, um o expediente. adversário vai dar uma butinada e vai botar o dedo na cara de quem tá driblando. Exato, quer dizer, o drible virou, na verdade, ao invés de ser, na verdade, uma dimensão do jogo plástica extremamente prazerosa de ver, que causa um êxtase nos torcedores, imagina. A coisa, por um acaso, eu estava naquele Corinthians e Santos, onde o Robinho fez aquelas famosas pedaladas, que depois ganhou o mundo, né? Enfim, qualificou o Robinho para muitas coisas aí na vida dele, agora ele tá nessa situação. Não quero nem comentar, mas eu lembro que eu estava no estádio, eu estava no Morumbi vendo aquilo, quer dizer, o êxtase de todo mundo vendo aquilo, quer dizer, não importava se todos fosse ganhar o campeonato, perder, enfim, acabou ganhando, mas aquilo, ninguém lembra do score do campeonato, né? Só os santistas mais militantes, mas a pedalada todo mundo lembra. Por quê? Porque aquilo foi plasticamente, né, uma coreografia inusitada, quer dizer, e também tinha um pouco esse apelo ao antijogo. Ele está ali, na verdade, segundo uma perspectiva moral, ele está humilhando ali eu não lembro mais como é que chamava o coitado do zagueiro, Rogério. foi o Rogério que passou por aquela, porque ele foi recuando, ele acabou fazendo acho que o pênalti, né? Enfim, então acho que a pedalada do Robinho é outra. São exemplos muito interessantes, né, de mesmo quem qualifica moralmente como negativa esse tipo de prática, né, como antijogo, tem que reconhecer a importância da marca, né? A gente lembra desses fatos hoje, talvez a gente vai lembrar desses jogos muito mais porque aconteceram esses acontecimentos, né, do que se tivesse sido um jogo corriqueiro e dentro das normas, digamos assim, né, esperadas. Deixa eu te dar outro exemplo. Quer dizer, o antijogo também ele ganha uma plasticidade. Ele não está também jogando só com essa dimensão do prazer lúdico, né, da excitação que o jogo oferece para quem está assistindo, para quem está jogando e tal. Quer dizer, o antijogo também ele é insidioso, ele aparece de formas até inconscientes ou mascarado, na verdade, em certas narrativas. Eu lembro muito, eu acompanhava, não acompanho mais, mas uma ocasião, a questão da morte do Ayrton Senna, por exemplo, né? Enfim, essa pessoa, aliás, era um tido, né? Pelo menos ele era vendido para nós, se construiu uma imagem de herói inexpugnável, aquele que, na verdade, ele era um herói que jogava dentro das regras, né? Tinha muito essa questão, pelo menos em São Paulo, essa era a imagem, ele era daqui e tal, essa imagem que ele era, na verdade, um automobilista incorruptível, que jogava no sentido lá praticava ali o seu automobilismo dentro das regras e tal, né? Eu lembro que, na morte dele, o Nelson Piquet, né, que foi estimulado pelos jornalistas, é claro, né? Estimulado, eu digo, é quase um eufemismo. Na verdade, ele foi ali, de maneira maliciosa, estimulado
dizer algo, né? Uma coisa mais elevada sobre aquela puta tragédia que aconteceu com o Ayrton Senna, ele disparou que, né, isso nós Piquet, que os fãs do automobilismo, na verdade, estavam esperando aquilo, né? Quer dizer, no automobilismo, o fã espera assistir sempre acidentes espetaculares, né, na corrida. Faz parte da corrida, quer dizer. Aquilo gerou um mal-estar terrível, né? Quer dizer, claro que foi dito fora de contexto, ele não precisava também chegar tanto, mas você percebe, né? Quer dizer, o que fazia ali naquela, entre aspas, sinceridade do Nelson Piquet era trazer para a gente esse paroxismo e o alargamento dessa noção, expectativa que as pessoas, que nós todos temos com relação ao antijogo. A gente espera que algum tipo de desastre controlado, vamos dizer assim, claro que não chega à morte, aquilo foi trágico mesmo, mas que ocorra, né? Dentro desse mesmo esporte, quer dizer, num outro exemplo, menos espetaculoso que esse, menos trágico também, eu lembro do Galvão Bueno explicando, por exemplo, a dificuldade das ultrapassagens dos carros num circuito muito fechado, muito restrito de rua, né? Que é o circuito de Mônaco, né? Eu lembro dele falar assim: será que alguém escapa? Né? Será que vai acontecer alguma coisa? Quer dizer, o que é isso? O que ele está esperando? Pô, ele está esperando que alguém morra? Ele está esperando que vai acontecer de fato um desastre ali? Né? Mas ele coloca, ele introduz esses elementos do antijogo dentro da sua própria narrativa e a gente não percebe. É claro, né? Quer dizer, uma clara alusão né? E especulação secreta, que ele tá, uma espécie de especulação secreta, que algum corredor iria errar o traçado e se esborrachar ali em algum lugar do percurso. Né? Tem outras narrações, por exemplo, vem algum piloto tá em terceiro, e aí o primeiro e o segundo estão disputando posição ferozmente, aí daqui a pouco alguém diz, mas daqui a pouco eles se tocam, e aí o terceiro pode ganhar a corrida. Né? O Galvão que falava também, olha como o Ayrton Senna dribla com seu carro os adversários. Ele também, quer dizer, trazia, também resgatava essa metáfora do futebol, da ginga, né, que o brasileiro, de novo, essa essencialização de que o Brasil, amalgamado, na verdade, é uma técnica corporal que é só dele, é a ginga, é o drible. Então, isso também podia ser transposto ali, né, para o carro e para a arte do Ayrton Senna, para gingar. A ginga também é uma burla, tá certo? Só que é uma burla permitida. Então, essa ideia de antijogo também ela tem isso. Ela também é um espaço onde algumas coisas do próprio antijogo são moralmente aceitáveis ou enfim, entra numa espécie de negociação pantanosa. Outras não. Essas outras que não significa que nunca serão aproveitadas. Elas podem se tornar, num futuro incerto, ou num outro tipo de sociedade, também parte de uma dinâmica prazerosa de experienciar o jogo. Então, a fronteira entre jogo e antijogo, ela é fluida, né? A gente arrasta ela para cá, arrasta ela para lá, a gente diminui, a gente expande, a gente contrai. Claro que hoje, no futebol, por exemplo, que é um assunto nosso, né? O futebol ele tende, na verdade, né? Como é que é? O padrão FIFA, ele tende sempre a evitar que essas imprevisibilidades que são muito próprias do antijogo, elas acabam ocorrendo para não ferir, na verdade, ali todos os interesses que a gente sabe que envolvem, na verdade, um mega evento, um mega espetáculo como esse, que ela patrocina e outras grandes indústrias do entretenimento. Né? Mas não adianta, mesmo assim, a fala de um comentarista, de um comentador, de um narrador, ou de um jogador ali inadvertidamente, ele trai, e isso acaba aparecendo, isso acaba, ainda de maneira especular, ainda de maneira singular, isso acaba ocorrendo no jogo, porque não existe o jogo sem o antijogo. E não vão ser as regras, né, as normas da FIFA que vão segurar o que marca, né, o que se torna histórico. E aí a gente chega num exemplo que tem lá no artigo, que é sobre o museu lá do futebol escocês, né? Que é bacana, né? O que acontece? É um museu escocês, onde tem ali uma instalação, podemos chamar isso, na verdade é uma espécie de uma estátua, mas é uma instalação porque tem um conjunto de elementos que compõem um cenário, digamos assim, né? Qual que é o cenário? São jogadores escoceses estão ali numa rinha, né? Numa disputa encarniçada, obviamente com a autoridade principal dos escoceses, que são os ingleses, né? Porque isso também é uma coisa interessante de a gente falar, né? Quem é outro de quem? Isso é uma coisa, claro, para os escoceses, a grande autoridade, a grande diferença, o grande inimigo, vamos dizer assim, que se plasma em várias dimensões, é a Inglaterra, né? Isso também é outra confusão. No Brasil, nós temos a Argentina como esse nosso grande inimigo. Mas se a gente perguntar para os argentinos, eles vão falar, não, mas não são vocês. O nosso inimigo principal é a Inglaterra, né? A gente precisa sempre tomar cuidado de quem é o outro do outro, tá certo? O outro do outro nem sempre é o mesmo.
A gente até gostaria que nós fôssemos o inimigo mais qualificado dos argentinos, mas não. Né? Inclusive, eles nos tratam de maneira jocosa. Né? Há uma espécie de antijogo dos argentinos quando lidam com as nossas rivalidades, porque eles nos tratam sempre de maneira jocosa, brincalhona. Aliás, a escrita da crônica argentina é muito qualificada, sempre foi historicamente. Né? Tem grandes narradores, grandes escritores na Argentina, enfim, que sempre lidaram muito bem com uma certa estética dessa narrativa do grande jogo do futebol lá. Mas nós não somos os inimigos preferenciais deles. Mas no caso lá do Museu do Escocês, né? Enfim, então, o que aparece ali? Uma das peças principais do museu é justamente isso. É aquela encenação de uma disputa pela bola, onde os jogadores escoceses estão pisando literalmente nos jogadores ingleses. Ou seja, não tem nada de jogo ali. Né? Você tem, na verdade, uma luta, né? Uma luta corporal pela disputa, e uma disputa que hoje é condenável pela bola. Ou seja, é um exemplo de antijogo, claramente. Né? Quem olha para aquilo com a sensibilidade moderna, vamos dizer assim, ou contemporânea, vai identificar aquilo como um antijogo. Imagina, os caras estão pisando em cima dos jogadores ingleses, né? Para sobrepujar, na verdade, ali a Inglaterra, vale tudo, é isso? Mas não, né? Quer dizer, aquela imagem é uma imagem de antijogo, mas é uma imagem de jogo para quem? Aquilo remete, na verdade, à história, o papel que a Escócia teve na produção, no desenvolvimento desse esporte que foi o futebol, que depois tomou o mundo. Né? Então você tem ali a construção de uma nacionalidade esportiva, antes de tudo, né? Do ponto de vista, obviamente, dos escoceses. E é claro que isso traz polêmica. Então, perceber também que a ideia de antijogo, ela também constrói, né? Ela não só destrói. Né? Se ela destrói uma perspectiva normativa de um ponto de vista, ela pode construir perspectivas normativas, no caso aqui a identidade, sei lá, a identidade dos escoceses, numa outra dimensão, numa dimensão política, por exemplo. Se no jogo foi condenável ali, aquela disputa, da maneira como está sendo representada naquela peça, né, naquela peça museológica, do ponto de vista da identidade política, né, sobrepujar os ingleses a qualquer custo digamos assim, um ganho simbólico, um ganho significativo, um ganho do valor moral do ponto de vista dos escoceses, enfim. Inclusive valorizando a própria violência, né? Dando um sentido positivo para aquela violência. Porque a violência se torna um vetor de produção de uma identidade. Nacional, né? Do nacionalismo. Do nacionalismo. Porque, de novo, né, a gente não pode separar também o nacionalismo da produção do nacionalismo. Como é que se produzem os nacionalismos? Pô, a gente só dá um pulinho na história que a gente vai ver que o nacionalismo é feito... Imagens e simbolismo, né? Puramente. Né? É porque eu não sei também, são certas ideias curiosas, né? Deixar que a identidade só leva também à harmonia. É curioso isso, né? As identidades levam à harmonia. Ou a ideia também da democracia, também, né? Quer dizer, o ritual da democracia, na verdade, ele parte desse pressuposto que ele vai levar à equalização das diferenças. Né? E equalizar a diferença significa fazer com que elas se convivam, né? Nesse espírito democrático. O que acontece com todos esses processos simbólicos? Né? Eles falham o tempo todo. Né? Eles falham, a gente sabe disso. Né? Aliás, a nossa experiência é o que eu digo. Né? E falham por quê? Porque, na verdade, as identidades plasmadas no que quer que seja, por exemplo, nessa ideia, dessa forma de representação política que é a democracia, elas pressupõem fortemente esse jogo disjuntivo entre segmentos sociais, classes sociais, interesses, ideologias. Não adianta, elas estão sempre sendo repostas e sempre sendo reinventadas no conjunto dessas discussões. Né? É resgatar um pouco um conceito também que está muito longe, não está longe, mas não lembro se no artigo eu acabei trabalhando, que é o conceito de cismogênese. Né? No fundo, o que acontece com a tal da cismogênese? A cismogênese ela pressupõe qualquer relação social. Toda relação, seja entre indivíduos ou entre grupos sociais, coletivos, nações, o que é que seja, a dimensão que assuma isso, ela tende a produzir sempre essas disparidades e diferenciações. Né? As relações sempre tendem à desigualdade. Né? As relações sempre tendem à diferença, portanto. O que seria a identidade? A identidade é um caso particular da diferença. Não o contrário. Né? Então, a gente pode inverter essa premissa. Geralmente, não. O mundo tende ao equilíbrio. Né? É um pouco uma perspectiva ecológica, que de algum modo, até a sociologia bebeu muito dela. Não, o mundo tende ao equilíbrio. Né? As reações químicas tendem ao equilíbrio. Né? A gente sempre aprende isso em vários conjuntos de disciplinas que passam para a nossa existência quando a gente é aluno. Né?
Mas a gente pode pensar isso oposto. E tem autores que pensam de maneira invertida. Quer dizer, a igualdade ela só é um caso particular, excepcional, histórico. Pode durar 1 ano, 10 anos, 100 anos, não interessa. Né? Da própria diferença, que é o caso universal. A diferença é o universal. Né? A instabilidade é aquilo que é universal. O que a gente faz o tempo todo é tentar estabilizar o tempo todo os processos sociais, seja por estratagemas políticas, econômicas, estéticas. O jogo faz parte disso. Né? O tempo todo a gente precisa... Os livros de regra, né? Os códigos aumentam cada vez mais, porque eles precisam dar conta de novas expressões de antijogo, né? Sejam expressas na forma de narrativas, ou corporais, violência explícita, enfim, ou morais, mas elas vão aparecendo. Né? Então, só para repetir, eu acho que é disso que se trata mesmo, e é disso que eu tentei trabalhar um pouco mais no artigo, é de que a diferença, na verdade, é o fato, é a condição universal. As identidades se tornam casos particulares, pequenos pontos que iluminam, de vez em quando, esse mar de diferença com qual a gente estabelece nossas relações com o mundo, interpessoais e grupais e etc. A gente citou aí, então, um exemplo, né, ligado à valoração da violência, mas aproveitando que a gente estava falando da Inglaterra, vamos falar do caso do Maradona em 86, da Mano de Deus, também envolve a Inglaterra. É demais, né? Bom, você vê que é curioso como a Inglaterra está sempre ali está sempre protagonizando certos processos, né? É interessante mesmo. A coisa do VAR, tem a Inglaterra também um pouco no meio aí, né? Eles também têm uma opinião muito própria, né, com relação ao VAR e tal. A gente está sempre de olho deles ali. Atribuímos muito a eles também essa questão da transformação, né? Ou como alguns autores chamam, da pacificação dos jogos medievais em esportes, né? A Inglaterra é um lugar, é uma cultura, enfim, um espaço social nesse mundo todo onde essa coisa vicejou de maneira mais evidente ou de maneira mais precoce. Né? Tem autores que vão trabalhar com essa questão também. O Norbert Elias, sociólogo, vai mostrar que essa questão da pacificação tem a ver com a parlamentarização da vida, né? E o jogo e os esportes é a expressão disso. Em vez de lutar, brigar, a gente joga, né? A gente emula, né? A gente sublima, na verdade, as nossas reais diferenças a partir de um equilíbrio dinâmico, digamos assim, meritocrático, que é o jogo. Eu perco hoje, amanhã eu ganho, eu assumo que hoje eu joguei mal, amanhã eu assumo que eu joguei bem, e assim vai. Quer dizer, é tentar qualificar os oponentes, né, de modo a transformar essas relações em relações mais equilibradas. Quer dizer, a democracia tem um pouco esse apanágio, né? Quer dizer, isso parece que transfere também para a esfera dos divertimentos. Eu acho que é uma grande ideia. Mas é claro que ela de novo, ela sempre aparece problematizada, por exemplo, em casos como esse que você citou agora, enfim, que é essa figura, a figura do El Pibe de Ouro, né, como eles chamam na Argentina, né? Pibe. Sabe que Pibe também é uma figura quase que mitológica na história argentina, né? Quer dizer, antes do próprio Maradona já se narrava, digamos, essa figura irracível do Pibe nos potreiros, né? Essas figuras, esses meninos frutos da miscigenação, da própria história argentina, que acabam se qualificando por conta das estratégias que eles assumem para burlar as relações de dominação, primeiras relações de dominação coloniais, no primeiro momento lá, e depois as dominações da própria Inglaterra, que também fez muita frente nesse conjunto de expansão do capitalismo. A Inglaterra também alcançou, obviamente, a Argentina. Então, a figura do PIB é essa figura sempre que joga nos interstícios, anárquica, né? É um trickster, né? E é incrível como, quer dizer, essa narrativa não nasce com o Maradona, obviamente que não nasce, ela já existe na cultura argentina. Agora, o que é mais incrível é que, de repente, aparece uma figura como Maradona na história dos caras. Quer dizer, para confirmar historicamente aquilo que, digamos, as narrativas mitológicas ou míticas argentinas, né, da cultura, da formação da cultura, da nacionalidade argentina, já previa nas suas estruturas de pensamento mais abstratas. É uma coisa impressionante, históricas, né? E é isso, né? Quer dizer, a mano de Deus, né? Quer dizer, o que aconteceu com o Maradona? Ele ganhou lá por conta daquela mãozinha, que, na verdade, suplantou ali um déficit de altura que ele tem, todo mundo sabe que ele tinha quando jogava, ele era baixinho, ele é baixinho, cada vez mais, né? Vai envelhecendo e ficando mais baixinho. Mas ali ele usou a mão para fazer o gol. E claro que não tinha VAR, né? O que aconteceria hoje se tivesse VAR?
que aconteceria com a nação argentina, né, se a Argentina não tivesse levado aquela Copa, né? Perceba que é um gesto que poderia mudar toda a história, não é coisa incrível? Mas você não tinha ali essa narrativa, você não tinha ali o recurso da tecnologia, ele fez o gol. Claro que aquilo é um clássico caso de antijogo, né? Enfim, é mais clássico que isso, hein? Maradona botou a mão e ajudou na vitória da Argentina, né? Isso não foi na final, né? Mas foi acho que no jogo anterior, não sei se foi numa semifinal, se você me lembra. Desculpa, eu não lembro mais. Não foi na final, não. Não foi na final, mas era um jogo importantíssimo que, obviamente, depois eles chegariam à final, acho que contra a Alemanha, não sei. Eu não mais confesso que eu preciso sempre rever essas datas e esses fatos históricos. Mas é ali, quer dizer, o que fez o Maradona foi isso também. Produziu ali, na verdade, energizou a identidade argentina, que relevou o fato dele botar a mão na bola. Claro, estava a favor deles, né? Então ele sai ali como grande herói daquela batalha contra os ingleses, né? Aquilo tudo estava ainda muito misturado. A Guerra das Malvinas tinha acabado, acho que há pouco tempo, né? Eu acho que 3 anos, 4 anos, não sei. A memória da Guerra das Malvinas, né? E do ocaso da ditadura militar argentina, da junta militar, estava tudo ali muito misturado, né? Você tem ali, perceba como um antijogo também ele pode ativar vários processos históricos ao mesmo tempo, né? E ligar ou religar de novo vários processos históricos. Então você tem ali o final da ditadura, ou o rescaldo dela, e toda essa pinimba reavivada pela Guerra das Malvinas também, né? Dessa relação, às vezes diplomática, às vezes muito amistosa entre a Argentina e entre duas nações, Argentina e Inglaterra, e a rivalidade no futebol também, que repõe tudo isso, enfim. É um fato social total também. A gente poderia até usar essa expressão para definir aquele evento do Maradona, né? Que chegou ali e botou a mão. Mas ali ele estava em nome da nação, tá certo? Ele estava em nome da nação. É mais um caso de antijogo que marca, né? E entra num contexto de outras coisas externas, né, ao jogo em si, dentro de campo, que a gente falou, da questão da ditadura argentina recém-acabada, a Guerra das Malvinas, o fato do jogo ser contra a Inglaterra, o fato de ser um jogo eliminatório, né? Tudo, e aí, o fato do Maradona ter feito outro golaço antológico no mesmo jogo, aquele gol que ele dribla todo o time da Inglaterra desde o meio-campo. Então se torna assim o combo perfeito, né, de eventos não esperados ou inusitados. É incrível. E você sabe que eu comi bola no artigo e comi bola nas minhas. Quando eu fico perambulando por essa discussão sobre jogo antijogo, eu comi uma bola imensa, porque você acabou de dizer exatamente. No mesmo jogo, você tem o máximo de antijogo possível, quer dizer, você fazer gol com a mão. Não tem coisa pior para as regras do futebol do que você confundir pé com mão, quer dizer, isso para as regras é aquilo que pode acontecer de pior no jogo de futebol. Você não pode fazer gol com a mão. A mão é utilizada em outras modalidades esportivas. Então, isso aconteceu nesse jogo. Mas também nesse jogo aconteceu aquilo que há de melhor no jogo, que é o apuro extremo da técnica individual, né? Do apuro de um corpo que sai, que se lança, né? Para dentro, que invade assim, a zaga adversária e vai driblando todo mundo. Quer dizer, então é impressionante como o Maradona ele consegue produzir a quintessência, aquilo que é mais esperado no jogo, e a quintessência daquilo que mais não se deve esperar de um jogo. Quer dizer, ele consegue aliar duas pontas no mesmo jogo. Quer dizer, é impressionante isso, né? Não sei como é que você vê isso, mas enfim. Sim, e como ele faz isso até hoje, né? Como técnico, a postura dele sempre foi assim disruptiva e fora do usual comparado com outros treinadores. Aí tem aquela imagem que você também cita no artigo dele na Copa de 2018, já como torcedor da Argentina, com os 2 dedos do meio em riste, né? Ele tá ali interpelando. Eu não sei se acho que são torcedores africanos, não lembro se argelino, não, de onde que é? Nigerianos. Era um jogo contra a Nigéria, eu acho, mas Nigéria, não sei exatamente, não lembro exatamente para quem que ele estava fazendo o sinal, mas enfim, ele está na condição de torcedor, né? Ali. Não, segundo os narradores, claro. Bom, ele estava no espaço do jogo, estava no espaço do estádio, que era no espaço da elite, né? Ele estava Tem mais isso, né? num camarote, onde o que se espera ali é que o camarote seja ocupado ou pela elite política, na verdade, do esporte, que é no caso do futebol, ou pela elite esportiva mesmo, aqueles grandes heróis que, de algum modo, enfim, fizeram desse jogo aquilo que ele é, né? Agora, ele chega ali numa postura que ele não é nem da elite política, né? Inclusive, ele se assume como um cara de esquerda, né? O Maradona também se assume como. Ele tem uma postura política muito, muito, muito firme. E também não é tão comum assim nesse universo, né? Então... Mas, ainda mais os ídolos, né? Quanto mais ídolo, mais anódino o cara se torna, né?
esses mega ídolos do futebol, por exemplo, se tornam Pelé e tal. E ele estava ali, então, bom, para começar, ele estava bebendo, e as câmeras não paravam de caçá-lo, na verdade, no campo, porque as câmeras estavam. No campo, não, na camarote, as câmeras estavam caçando como é que ele bebia, como é que ele comia, e toda essa questão da etiqueta também, né? Envolve uma sociabilidade, pode usar o termo que nós já usamos hoje, uma sociabilidade que, claro, na figura do parador, ele tinha que estar ali parlamentando, conversando, dizendo coisas interessantes para aquele bando de gente da elite do futebol. Postura que se espera de quem ocupa um camarote, vamos dizer assim. Claro, que é o que se espera de uma elite. Né? Mas não, né? Ele estava barbarizando, mas não contente com isso, depois ele começou a barbarizar com a população, com os torcedores comuns que estavam abaixo do camarote. Cara, ele estava ganhando o jogo e começou a meter, dando dedada ali. Claro, mas enfim, mas é uma atitude totalmente torcedora. Todo torcedor faz isso um para o outro, o tempo todo, né? O tempo todo torcedores gracejam, interpelam uns aos outros a partir desse tipo de técnica corporal, digamos assim. Mas aí era o Maradona fazendo, aí não pode, né? Assim, então, a questão do antijogo também ela tem a ver com essas hierarquias, né, de valores que vão estratificando as pessoas, né, dentro do futebol e dessas modalidades esportivas e da sociedade, né? Se o cara é rico, ele não pode, né, fazer certas coisas. Certos gracejos são muito mais de domínio da cultura popular, mas não pode ser de uma cultura mais elevada. Enfim, mas é bacana quando essas coisas acontecem, porque isso nos traz, na verdade, ou revela para nós, na verdade, essas relações que são muito mais tensas do que aparentemente aparecem nas etiquetas da sociabilidade. Exatamente, né? Revela tensões, porque aí o Maradona faz um gesto desses, e aí tem gente que condena, né? Diz que é um gesto inapropriado e tal, e tem gente que valoriza. Olha lá, o Maradona é um de nós, tá lá como torcedor, né? Se aqui muita gente dá uma valoração positiva, na Argentina, então os caras, olha lá, é o nosso ídolo lá nos representando naquele espaço. E é incrível, né? E aí a mesma elite que ele serviu, né, ao ganhar uma Copa do Mundo, é a mesma elite que vai condená-lo, porque, do ponto de vista dela, ele se transformou num arremedo de herói, ele foi degradando a sua personalidade, a sua pessoa, ele foi se misturando aos comuns, né? Então ele vai se tornando um torcedor comum, quer dizer, então toda essa perspectiva dele muda. Na verdade, o cara é um caleidoscópio, né? Ele é uma figura holográfica. À medida que ele vai transladando sobre si mesmo, assim, parece que ele vai mudando e vai produzindo novas interfaces com a própria sociedade. Por isso que ele é uma figura que exprime muito bem a quinta essência do jogo e também do antijogo ao mesmo tempo. É uma figura rara desse ponto de vista. Né? Por isso que eu acho que mobilizá-lo no artigo acho que rendeu muito essa discussão. Né? É um grande personagem para ilustrar o quanto o jogo e antijogo convivem e constituem a mesma coisa, né? São no mesmo contexto. Eu até convido vocês à leitura de um. Claro que eu fiquei um pouco dissecado por essa coisa. Eu fiz um outro texto que saiu agora recentemente. Saiu um livro agora que é quase uma bíblia, um vademecum do esporte. É o Futebol nas Ciências Humanas, né? Um livro. O livro tem 800 páginas. Né? 800 páginas. Saiu agora para a editora da Unicamp, onde, enfim, pediram a colaboração, a contribuição de vários pesquisadores do Brasil. Acho que 56 autores do livro. Eu voltei ao tema, eu fiz um trabalho, eu fiz um texto lá onde eu faço uma comparação entre Maradona, Pelé e o Garrincha. Né? Só que é do ponto de vista das imagens que se projetam dessas figuras, os memes, nas charges, desde que eles existem. Claro, eles não jogaram, não são contemporâneos. Cada um, de algum modo, jogou numa certa etapa, num certo segmento, né, da história do futebol. Mas é bacana como ainda é abundante as imagens desses caras. E o Maradona aparece como diabo, aparece de tudo quanto é forma, né? Que eu acho divertidíssimo. Ele está sempre na interface entre o dito e não dito, entre o legal e o ilegal, né? Entre a ordem e a desordem, entre o jogo e o antijogo. Então é como se repõe permanentemente essa figura deles, né? E é legal compará-la, inclusive, com outras imagens, sei lá, com a imagem do Pelé. O Pelé tem aquela imagem icônica, né? Ele está, sei lá, é o começo do jogo, tocando o hino nacional, ele está longe, está dispersivo, ele está com aquele olhar, como eu chamo no livro, no artigo, ele está com um olhar monalizante, assim, totalmente misterioso, e atrás tem uma tuba, o cara está tocando esse instrumento que ganha um espaço. Só que aquela tuba transforma, na leitura fotográfica, se transforma numa aura, então ele parece um santo naquela foto. Então aquela tuba
ganha, na verdade, porque também tem a luminosidade do estádio, claro, a luz se projeta ali, tá, tudo isso colaborou, de maneira inaudita, né, a produzir essa imagem do santo. Então é incrível como essas imagens correm o tempo todo. E o Pelé é essa imagem do jogo, né? O Pelé, se tivesse que colocar, o Pelé não está entre uma coisa e outra, né? Embora ele tenha sido um jogador que fazia falta. Bem violento, inclusive, né? Você vê que foi se apagando na memória coletiva, mas é bem violento. O Pelé não era fácil, né? Os mais velhos, os que viram Pelé jogar, sabem disso. Era muito viril, inclusive, né? Mas é interessante como se constroem essas imagens, né? E também a imagem do jogo não se constrói sozinha, né, Vicente? Eu acho que, quer dizer, você precisa também acoplar a dimensão do esporte lúdica também, a dimensão da normatividade jurídica, da percepção ideológica do mundo, essas coisas vão se agregando, né? E vão se somando também. A gente pode poder produzir uma certa imagem ainda que impressionista dessas figuras, certamente de todos. E o Garrincha? O Garrincha era o antijogo por excelência, mas perdoado. É um antijogo perdoado, né? Jogava errado, né? A própria estrutura física dele não favorecia que as pessoas decodificassem o jogo dele, porque, pô, mas ele tem a perna torta, como é que ele joga? Então, o tempo todo eles voltam a essa ideia de que ele era torto, ou que ele era ingênuo, psicologicamente instável, né? Essa história também de que o Garrincha era instável, porque também se nutria por relações amorosas que eram intermináveis e que também levavam ele enfim, a não cultivar o seu profissionalismo. Então, um conjunto de estereótipos em torno do Garrincha, ofensivos, literalmente, que fazem parte, quer dizer, que introjetam nele o antijogo, sem autorização do próprio personagem. Eu percebo também que o antijogo tem também essa dimensão do inconsciente, quer dizer, não é você. O antijogo ele tem agentes, mas ele também ele flutua, como se fosse uma atmosfera que pode apanhar pessoas de maneira que elas nem estejam pensando que elas foram apanhadas. Quer dizer. Então, o antijogo não significa somente a bula da regra consciente, né? O antijogo também é uma atmosfera. Eu acho que o Garrincha é um desses grandes jogadores que foi pego por uma certa atmosfera, onde todo tipo de expressão de antijogo acabou casando ali, colando na figura, da personalidade dele. Que eu acho uma coisa também curiosa. Claro que ele também era driblável, ele tinha também sua própria maneira de burlar as regras. Claro também que ele burlava mesmo a concentração, ele era um cara engraçado, era um cara malicioso. Tal. Mas é engraçado também que, como, apesar disso tudo, que de algum modo controlava, você tem também a produção de um Garrincha descontrolado por conta da mídia e das narrativas que acabaram colando nele. Né? Então, também é outra modalidade de antijogo. Você percebe? São três personagens que só os três já dariam aí, já daria para qualificar vários matizes dessa coisa que está chamando de antijogo. Sim. A gente vai deixar na descrição do episódio tanto o link para o teu artigo como para esse livro aí recém-lançado, para quem se interessar, ir atrás, que vale bastante a pena. E o último caso que tem no artigo, né, de exemplo, é o caso da mordida do Suárez, né, no Chiellini. Essa talvez seja a mais consensual, né? Quer dizer, do nosso ponto de vista, tá certo? Do nosso, eu digo nosso, não do meu, mas você não vai entrar no jogo e vai morder o cara. Não, é realmente uma coisa. Inclusive a mordida, você sabe que a mordida, essa noção de que você vai lá e morde, quer dizer, isso está na raiz de muitas das mitologias ameríndias, né? Todos os grupos sociais ameríndios, nesses contextos ameríndios, sul-americanos, sobretudo, onde, de algum modo, muitas dessas sociedades cultivaram, por exemplo, os mecanismos do canibalismo, e já afastando a ideia de canibalismo, o canibalismo não tem nada a ver com déficit proteico, né? Ninguém comia para castelar, né? Porque as pessoas não sabiam caçar, então comiam uns aos outros porque faltava proteína e comida. Não tem nada a ver com essa imagem fantasmagórica, tola, boba, completamente descabida. A antropologia vai trabalhar muito bem o lugar do canibalismo na economia simbólica das sociedades. Mas, enfim, os mitos, esses mitos, alguns mitos indígenas, vão contar que o primeiro canibalismo, o ato original, porque todo mito gosta de falar do ato, gosta de narrar atos originais, né? Onde não existiu o humano, o humano se fez por um ato desses, um evento crítico, é justamente uma mordida. O canibalismo tupinambá, ele não nasceu de um refastelamento de cumilança, não tem nada a ver com isso. Ele nasceu de um cara que foi lá e mordeu um outro. Ele mordeu só. Essa é a narrativa. Desde que ocorreu esse fato, a sociedade, esse indivíduo que foi cometido por esse ato irracional, falou assim, agora nós temos que caçar aqueles outros lá, porque, né?
Então é curioso, porque quando o Suárez morde ali, eu fiquei pensando na profundidade, na verdade, desse ato, que é aparentemente estúpido, quase que infantil, né, quase que tomado por, vamos dizer assim, um déficit cognitivo, né? Mas ele é impressionante, né? Quer dizer, é uma experimentação que até hoje, então, vai ganhando esse contorno de que ele flerta com o canibalismo, que ele flerta com as fronteiras da cultura, né? Ele é uma experimentação animalesca, portanto, né? Imagina, só os animais produzem esse tipo de coisa, saem mordendo uns aos outros. Ainda mais porque a ideia também que se soma é que o Suárez ganharia aí uma vantagem esportiva, né? Você mordendo ali, você desestabiliza o corpo do outro, o cara fica sem saber o que fazer. Imagina você tomando uma mordida. Agora, quantas, né, desculpem a expressão, mas quantas dedadas em várzea, as pessoas não acontecem nos jogos, o nego dá beliscão e pisão no pé, e não sei o que. Quer dizer, todo um conjunto secreto, não tão secreto assim mais, mas de estratagemas corporais que vão compondo, na verdade, essa forma de intimidação dos adversários, né? Claro que a mordida, de fato, ela é totalmente inusitada e visível, né? Porque ela correu no futebol profissional, cheio de câmera, cheio de interesse, cheio de isso e Não, e aquilo. a gente vê, né, que como a mordida ela tá tão distante do centro da norma ou do esperado, que ela potencialmente é menos lesiva, às vezes, do que uma entrada violenta de carrinho num jogo, num tornozelo ou na altura do joelho, é que o Suárez acabou excluído da Copa por essa atitude, né, como punição. De repente, Verdade. uma conduta mais violenta não teria uma punição tão grave quanto teve essa mordida. Mas sabe por quê? Quer dizer, eu lanço uma hipótese no final desse artigo, né, nessa parte. Embora eu não tenha feito exatamente essa tua formulação, acho que eu vou te dar a coautoria do artigo. Eu vou passar, porque você já me disse pelo menos 2 ou 3 coisas aí que talvez tenham faltado no artigo, que você melhorou muito. Não, é que eu li com atenção e o artigo é instigante mesmo. Não, porque você disse uma coisa interessante, quer dizer, a mordida em si mesma, ela não causa tanto dano. Mas por que a mordida causa um dano simbólico? Porque ela não é prevista nas regras. Ela não faz parte do conjunto de proibições que até então compunham, digamos assim, um quadro mais geral de proibições que estão escritas, digamos, ali nas disposições, né, dos artigos que são mais relacionados à questão da violência no Código Desportivo. Ali tem um monte de coisa, mas a mordida não tinha. Eu acho que essa é uma questão interessante, né? Talvez. Porque a mordida, de fato, ela é um evento novo, ela é uma singularidade em si mesma. Você tem toda a razão. De fato, um carrinho vai produzir um dano, imagina, às vezes produz um dano irreparável. Quer dizer, o cara pode perder o ganha-pão dele de maneira irremediável por conta de um carrinho. A mordida, tudo bem, o cara pode ganhar uns pontos ali, mas não vai acontecer mais nada, tá certo? Né? Quer dizer, do ponto de vista estrito do jogo, você tem toda a razão, eu adorei essa tua comparação, ela é muito menos danosa. Agora, ela é surpreendente, porque ela é uma expressão, talvez, ainda inaudita, ela é uma expressão ainda não prevista. É essa característica que eu gostaria que as pessoas retivessem dessa ideia de antijogo. Porque o antijogo ele é uma experimentação. Né? Tudo bem, alguém pode falar, pô, o cara tá de sacanagem, tá falando que o Suárez fica experimentando, né? De maneira gustativa de experimentar a força dos adversários. Bom, de um ponto de vista abstrato, sim. Né? Ele está experimentando novas maneiras de desestabilizar os. Claro, chegou a essa atitude totalmente intempestiva. Será que é tão intempestiva assim? Não sei. Ele sai com tranquilidade do jogo, né? Claro que ele é uma pessoa. E também nem sei se ele é tão intempestivo. O Suárez é mais intempestivo que o Maradona, por exemplo? Né? Quer dizer, ele é uma figura pública mais controversa que o Maradona? A gente não escuta falar do Suárez. Né? O Suárez ganha pouco as páginas sensacionalistas dos jornais, né? Muito menos que o Maradona. Agora, ele é o protagonista do ato mais canibalesco do futebol moderno, contemporâneo, que foi a tal da mordida. Então, eu acho que é um exemplo também muito interessante de como que as regras e as normas do futebol nunca conseguem prever todas as possibilidades das experimentações. E, de novo, eu repito, as experimentações podem ser boas ou más. Eu qualifico aqui antijogo, eu não estou falando que o antijogo ele é ruim, né, desse ponto de vista de senso comum. Não. O antijogo é a possibilidade da produção da diferença. É a possibilidade da experimentação. Claro, o caso do Suárez é um caso, no mínimo, como podemos colocar, enfim, curioso, né, imprevisto de uma experimentação. Que não foi nem a primeira no Querida. Isso, ele fez isso várias vezes, tá certo?
até chegar ao Pelo extremo. pelo menos mais duas que eu me lembro, com certeza. Então, tem várias, né? A ponto Bom, a gente podia associar. Outro exemplo que poderia ser dado também, mas não está relacionado ao futebol, mas está relacionado, por exemplo, às técnicas do. Duas técnicas, na verdade, que envolviam o pugilismo do como é que ele chama? Meu Deus. Holyfield. Não, o Mike Tyson. O Mike Tyson ele usava o cotovelo para bater, isso não era permitido, e ele também mordia. Ele mordia a orelha dos adversários. Quer dizer, eu sou de uma época, eu sou mais velho, certamente que você, que assistia, gostava muito de ver luta. E ele era repreendido o tempo todo porque ele mordia. Então essa questão da mordida, ela não é totalmente também original. Quer dizer, ela é original no futebol, mas numa figura tão pública e também tão arquetípica, que é essa figura do Mike Tyson, né, o mundo do boxe, ele também fazia isso. Era usar o cotovelo, a ponta do cotovelo, que também ficava beliscando a bochecha dos caras com a ponta do cotovelo, e a história da mordida, né? Que era outra coisa que aparecia. Eu não sei, eu fico vendo o MMA, né? Desculpa, como eu estou longe dessas práticas, eu me perco nos nomes e nas nomenclaturas. Mas elas são muito agressivas, de um certo ponto de vista. Ali sai sangue de verdade, ali não tem ali. Tá mais sangue ali do que a mordida do Soares, tá dentro das regras. Né? Mas que acho que conseguimos demonstrar, né, o quanto essa fronteira jogo antijogo não existe, né, assim, estabelecida, essa antítese direta, né, o quanto o antijogo pode colaborar para alargar as concepções de jogo, né, fazer a gente pensar sobre essa fluidez das representações sociais dentro do jogo, especificamente aqui no caso do podcast relacionado ao futebol. Quero te dizer que foi muito legal o episódio e vou abrir o espaço para te deixar um recado final, falar sobre o que quiser e te agradecer pela presença e pela participação. Tá. Não, eu só tenho mesmo a agradecer a todos vocês que organizam, que produzem o podcast. Eu acho que, enfim, estamos vivendo esse momento agora de multiplicação das formas pelas quais o conhecimento antropológico, o conhecimento acadêmico pode chegar às pessoas, né? Claro que a circulação do produto do nosso ofício é uma circulação sempre muito restrita, nas revistas acadêmicas, nos livros também que são especializados, enfim, essa circulação sempre esbarra, na verdade, num conjunto também de outros problemas, claro, de interesses mercadológicos. Então, é bacana como o nosso conhecimento, a partir dessas plataformas, também pode alcançar outros públicos, ou pelo menos suscitar certas curiosidades e no fundo, não acabar com o exotismo, né? Não dirimir as diferenças, mas ampliá-las, na verdade, a ponto de transformá-las, na verdade, o nosso próprio senso crítico a respeito desses eventos que vão aparecendo aqui e acolá. E o futebol está recheado desses eventos críticos. E as narrativas midiáticas, né, do jornalismo, elas ganham uma hegemonia nesse conjunto de narrativas que eu acho que quando aparece, assim, nós, né, que somos militantes de uma ciência como na antropologia, nas ciências humanas, na história, eu acho que a gente pode trazer contrapontos interessantes para pensar e alargar um pouco a compreensão desses fenômenos. Então eu só tenho a agradecer a vocês mesmos essa oportunidade e eu espero que as pessoas depois reajam a toda essa discussão, ok? Legal. Obrigado, Kiki, pela presença. E é isso aí, pessoal. É mais um episódio para a gente pensar o futebol fora do campo, né? E de tudo que ele pode representar em termos culturais, sociológicos. Esse jogo que a gente gosta tanto e nos ensina tanto e representa tanto da sociedade e das dinâmicas da nossa vida. Isso aí, um abraço, até a próxima. ¡Te quiero, Diego!